Uma vez descontada a parte melhor como tributo, já não incorrereis em culpa. Não profaneis o que os israelitas consagraram para não morrerdes. Números 18, 32. É interessante nós meditar nesse ponto. Então, os israelitas ali contribuíam com o dízimo na lei, e sobre a lei, os que recebiam o dízimo, os sacerdotes, os levitas, enfim, esse povo que cuidava desse dízimo, se eles profanassem isso, se eles não pagassem, então ali Deus mataria eles. Então, na lei, tinha que ser cumprida severamente. Nós vamos falar agora acerca também de um segundo dízimo, ou seja, o dízimo de Jerusalém. Esse dízimo era entregue no templo, Deuteronômio 14, 22. Por exemplo, se a pessoa morasse lá no norte de Israel, e o templo lá em Jerusalém, então ele teria que fazer essa viagem longa. Se ele que produzisse ali dos cereais, do grão que ele plantasse, ou seja, do primogênito das ovelhas, então ele tivesse que carregar isso, então vamos supor que ele quisesse usar em dinheiro, então em primeiro lugar ele teria que vender ali o seu dízimo. Com o dinheiro ele viajaria até o templo, e chegando no templo, quando fosse oferecer o sacrifício, ele teria que comprar um novo dízimo e ali oferecer o dízimo ao Senhor. Então o dízimo diretamente nunca foi dinheiro no Velho Testamento. Continua aqui, fala também acerca do dízimo ao pobre, ao levita, ou seja, o órfão, a viúva. Quando esses estiverem passando, então teria ali que abençoá-los com o dízimo. Esse também é um terceiro dízimo. Então nós temos aí 3 tipos de dízimo. O primeiro, dízimo aos sacerdotes. O segundo dízimo, dízimo de Jerusalém. Esse dízimo que nós acabamos de falar. A pessoa tinha que sair de um determinado local para entregar no templo. E o terceiro dízimo, dado ao pobre, à viúva, ao peregrino, ao órfão, ao necessitado. Ou seja, esses 3 dízimos, incluídos na lei de Moisés, eles tinham um propósito e um objetivo. Que se fosse quebrado, Deus ali puniria aquele povo. E nós vamos dar ênfase a esse contexto, e nós vamos entrar aqui no livro de Malaquias e vamos meditar na sua mensagem, interpretando o livro de Malaquias. Em primeiro lugar, eu tenho que dar razão ao texto. Quem foi Malaquias? Malaquias foi um profeta que viveu no Antigo Testamento, 430 anos antes de Cristo. Viveu no tempo de Zorobabel, no tempo de Neemias. Então, grande parte do livro de Malaquias, para mim entender, eu tenho que ler também o livro de Neemias. Porque o mal das pessoas hoje é que elas não leem a Bíblia. As pessoas escutam, são como papagaios. Escutam e repetem, mas não vão buscar. Esta é a mensagem que o Senhor, Deus, mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. Está entendendo? Então, Malaquias capítulo 1, versículo 1, Deus vai usar Malaquias para falar com o povo. Qual é esse povo? A nação de Israel, a nação eleita, ao qual viveu dentro dos princípios da lei de Deus, ao qual estava sobre o mandamento da lei. Então Malaquias direciona a sua mensagem principalmente a este povo, a esta nação. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Ou seja, estatutos e juízos, dentro desse contexto, está aí o sábado, está aí a lei da circuncisão, está aí também o dízimo que nós estamos falando, ou seja, tudo que era da lei de Moisés, agora Malaquias vai tratar principalmente ao sacerdote que estava roubando de Deus. Por isso que não se entende hoje o que é dízimo, porque a gente nem sabe mais o que é, porque é tanta bagunça que não se sabe nem mais o que é o próprio dízimo. Roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Dízimos, ofertas, plural, não singular. Mais de um dízimo. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Nação, não nações. Uma nação, um povo. Nação de Israel, povo israelita. Trazei todos os dízimos. Mais de um dízimo, à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Alimento, mantimento. Depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos.
Então você vê aí que ele fala de devorador. Vamos ver quem é o devorador. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então você vê aí que ele vai falar acerca do devorador, que muitos dizem que é o diabo e não é o diabo. Enganam, coloca medo nas pessoas, quando as pessoas não devem ter medo, é só ler a Bíblia. O fruto da terra não é dinheiro, era o que eles plantavam, o que eles colhiam. Então, Deus ameaçava com praga, ou seja, o gafanhoto, Deus ameaçava o bicho da seda ali, e nós já vamos ler isso daqui mais à frente, no livro de Deuteronômio. Lá em Deuteronômio fala sobre isso. Então não é necessário você ter mais medo de nada disso, né? Porque o texto e o contexto tem que ser tido base. Tem que ter base para pregar a Escritura. Eu não posso pregar de qualquer maneira, porque senão eu estou passando da Escritura, senão eu estou diminuindo a Escritura. Não, o texto, a Bíblia, ela responde por ela mesma, então não é necessário ter medo. Então Deus está falando com a nação de Israel, um povo que vivia dentro daquelas leis e dos estatutos e dos princípios que Deus deu a Moisés. Então ele fala aí, lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouca. Plantarás vinhas, cultivarás, porém não beberás o vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as consumirá. Deuteronômio 28, do 38 até o 39. Então você vê que aí, o bicho ali, o devorador, está explicado aí para você que tinha dúvida, para você que não tinha ainda uma base bíblica, uma resposta verdadeira. Conhecereis a verdade vos libertará. Tá aí, esta é a verdade. Não tem maldição, porque em Cristo toda maldição foi paga na cruz do Calvário. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 3. A minha justiça está em Cristo, toda maldição não há sobre mim, porque senão o salmista estaria mentindo, porque o justo viverá da fé. Não há maldição sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, é tudo mentira. E eu digo na cara de qualquer um, não importa quem seja, pregador, pastor, se tiver errado tem que escutar a verdade, e esta é a verdade. É por isso que não se pode cobrar dízimo hoje. Hoje, a lei toda de Moisés foi abolida na cruz do Calvário, e isso nós vamos tratar em mais alguns estudos para frente, na continuação deste estudo.